iniciando mais um VDcast Vida de Empreendedor, e hoje é um dia muito especial. Nós trouxemos uma convidada, e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Mas antes de apresentar a convidada, eu quero fazer aquele pedido, né, que a gente sempre faz todo dia, todo episódio de VDcast, siga o canal, compartilhe, troque informações, dê o que você está achando sobre o nosso VDcast e, principalmente, clica no sininho para saber quando que a gente sempre lança um novo episódio, né? Então, e novamente, muitas pessoas estão assistindo, não nos seguem no canal, hein? A gente está marcando aqui no caderninho todo mundo, hein? Então, nos sigam e continuem nos prestigiando. Obrigado por todos. Então, hoje nós temos aqui, além daquele bate-canal, aquele bate-horário, a Juliane e a Camila, nós trouxemos a Thaís, né? Thaís, tudo bem? Como é que Tudo está? bem? Oi, gente. É um prazer enorme participar desse podcast aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Thaís, obrigado. E nós que agradecemos a sua presença. A gente sempre fala para todo mundo que o VDcast Vida de Empreendedor não é um podcast tradicional, porque a gente não quer ensinar, a gente não quer passar nenhum treinamento, nada. A gente quer conhecer a vida das pessoas e quer impactar principalmente os empreendedores, os pequenos empreendedores, quem está iniciando ou quem já tem interesse em empreender e está faltando aquele empurrãozinho, né, aquele incentivo. No último episódio nós falamos sobre mentalidade empreendedora, foi muito legal, isso é uma quebra de paradigma, e hoje nada mais do que a gente trazer uma empreendedora que está trazendo, quebrando alguns paradigmas, e eu tenho uma grande curiosidade, ela passou por uma sucessão na sua empresa, empresa familiar, mas antes de chegar nesse ponto, espere um pouquinho que a gente vai chegar nesse ponto, eu gostaria, Thaís, que você se apresentasse, né? Falasse um pouco e depois eu passo a palavra para a Camila e para a Juliana. Tá bom? Muito obrigada, Jean. Eu sou Thaís Fagotti, eu tenho 29 anos e atualmente eu tenho quase 3 negócios. Eu sou na parte da sucessão familiar, que é uma empresa de 26 anos. Eu estou há 6 anos aqui dentro. É uma empresa que veio da minha mãe, do meu pai, da minha avó, e agora só está eu e minha irmã aqui dentro. O meu segundo negócio é um restaurante especializado em carne de porco, que eu falo que é o meu bebezinho. A alfaiataria eu peguei grande, velha, cheia de costumes, e a Le Porc é o início, né, um bebê em que a gente está batalhando muito para poder dar certo. E é um conceito muito novo. E o terceiro, que não é um negócio, é mais algo que acho que minha alma, meu coração pedia, que é a rede de mulheres, onde nós promovemos os encontros de mulheres, e aí vem essa quebra de paradigma, vem essa inspiração, que é onde as mulheres se conectam. E foi muito mais uma necessidade minha, e assim, deu tão certo, porque a gente sai desses encontros inspiradas, mulheres que apoiam mulheres e não mulheres que odeiam mulheres. Então, isso para mim é um refrigério para o coração, me aquece a alma, me impulsiona, porque vida de empreendedor no Instagram parece lindo e maravilhoso, mas na realidade tem dias muito desafiadores, tem dias que você quer ficar na cama, e isso é real, acho que é a vida real mesmo, a gente não quer sair, mas aí você respira, toma um café e fala, essa é a minha vida, eu escolhi, é meu sonho, e eu vou para mais um dia, e de repente você tem um dia maravilhoso e surpreendente. Eu acho que é isso, eu sou muitas coisas, mas eu não me encaixo em nenhuma caixinha. Eu sou o que eu gosto de ser no meu dia, e eu vivo experimentando. O que eu era ontem, eu não sou hoje, eu estou em constante mudança, e tem dias que eu dou 2 passos para frente, tem dias que eu dou um passo para trás, e para poder olhar de longe, que eu saio do meu foco, e eu acho que é isso. Legal, legal. Já começamos bem, né? Com o pé direito. Eu quero passar primeiro para a Juliane. Juliane, dá um oi para quem está nos assistindo e quiser conversar, falar um pouquinho. Eu sei que você
Não vou chamar de fã, né, da Thaís, mas é com certeza uma pessoa que admira, tá? Mas antes eu só gostaria de falar uma questão, não lhe corrigindo, Thaís, mas isso é uma questão até para a gente que fala sobre empreendedorismo, que tudo é negócio. A gente ir jantar é um negócio, a gente ter um grupo é um negócio, a gente, quando era pequeno, a gente vendia para os nossos pais, a gente negociava com os nossos pais, tudo é um negócio. Na verdade, o grande intuito é a gente saber o propósito que a gente tem esse negócio. Nem tudo é dinheiro. Eu não preciso ter um negócio que o propósito é dinheiro. Eu posso ter um negócio que o propósito é inclusão social, é valorização, ou até estar bem, né? Que deve ser o maior negócio da nossa vida, a gente estar bem, né? Mas é muito legal você falar, a gente escutar isso de você, esse entusiasmo. Mas, Juliane, Então, oi pessoal, tudo bem? Passando de novo para falar, se inscrevam no canal, compartilhe, a gente está com conteúdo muito bacana para vocês. Que nem o Jean falou, não é muita parte técnica, é mais para passar realmente o que a gente vive no dia a dia e é bem importante que vocês compartilhem, deixem seus comentários, dá like para a gente seguir em frente. Então, Thaís, a gente conheceu nesse terceiro negócio dela, que foi a rede de mulheres. E eu vou falar por mim, o que me impactou muito foi a questão da energia. Quando eu vi, eu falei, essa menina tem algum brilho, vamos lá. Vamos conversar com ela que eu quero saber que brilho que é esse para ela passar para nós também. Qual que é o segredo? E quando ela contou a história de vida dela, a mudança de mentalidade que ela teve dentro do negócio dela, que é o primeiro, que é o da alfaiataria, gente, transbordou, o meu coração transbordou, assim, foi uma identificação tão grande, eu falei, gente, é isso aí. Eu quero pessoas assim do meu lado, vamos conhecer mais sobre a Thaís. Então a gente resolveu trazer ela para cá, para mostrar o quanto é importante essa mudança de mentalidade, o quanto é importante você fazer, pensar, que nem ela vai falar um pouquinho de estudar, pensar e ativar a sua personalidade, dar esse passo para frente, porque só depende da gente, só da gente. Ninguém vai pegar na sua mão, ninguém não vai cair no seu colo. E eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque é uma história que eu sempre estou lembrando. Até para mim, sabe? Para eu acordar e dar aquele passo, eu sempre estou lembrando para mostrar, para eu saber que sim, vale a pena, que sim, eu consigo, que sim, isso é importante. Já quer que eu conto, Ju? Não, pode falar, pode falar. Não? Como? É. Fala, eu não ouvi, fala de novo. A Camila não vai falar? Não, você? pode. Não, pode ir falando. A minha, né, eu acho que eu brincava de trabalhar no começo, quando a minha mãe estava aqui, e eu brinquei esses dias, acho que ontem, brinquei esses dias que a gente expulsou a família inteira do negócio. Era, né, eu e minha irmã, a gente tinha uma vontade muito grande e nós duas, né, temos uma união muito forte com a minha mãe também, com a minha avó, com o meu pai, tudo, mas eu e ela é unha e carne. Tem gente que inclusive me chama de Nath e olha no meu olho achando que é minha irmã, de tão grande que é a nossa conexão. E a gente tinha uma vontade muito grande de fazer isso acontecer e com a minha avó, com o meu pai, eu falo que os ciclos foram se encerrando aqui dentro para que novos ciclos pudessem acontecer. E aí eles saíram, isso foi um processo natural. Eu brinco, né, de expulsar, mas foi um processo totalmente natural. Minha avó aposentou e foi curtir, inclusive ela está 3 semanas fora, viajando. Minha avó tem 72 anos, pega o seu carro e vai, e isso é muito legal. E meu pai tem fazenda, então ele foi cuidar mais do seu negócio também. E minha mãe, na hora que ela sentiu confiança, ela pegou e falou: eu também vou cuidar dos meus outros negócios. Massa. E é muito legal, minha mãe me inspira muito e eu vou contar depois, né, se eu tiver a oportunidade, um pouquinho sobre isso.
A nossa grande mudança aqui, essa que a Gil falou, foi um episódio, né, uma mudança, uma virada de chave, em que em 2019 nós decidimos mudar o nosso ambiente de trabalho. Mas a gente decidiu mudar por fora. Então, a gente reformou toda a empresa, fez um projeto com um arquiteto, abriu uma loja e a gente focou em toda a aparência externa. E aí, no final de 2019, teve um episódio muito marcante, principalmente para mim, em que fizeram uma festa aqui dentro da empresa, todo o escritório, e nem eu, nem a minha irmã, a gente foi chamada. E eu cresci dentro da empresa, né? Porque a empresa tem 26 anos, eu tenho 29. Então, eu cresci aqui dentro, e para mim isso aqui é a minha casa. E eu tratava os meus funcionários de uma forma que me fez não ser convidada para essa festa. E eu descobri nesse bendito do Instagram, né? Entrei no Instagram, tava lá rolando, e de repente um funcionário com uma festa, um bolo de aniversário, e eu falei, eu conheço esse lugar, eu conheço essas pessoas, como assim? Quando foi isso? E aí eu comecei a ver de uma, de outra, eu falei, como assim? Não me chamaram. E na vida real a gente chora mesmo. Eu sou uma manteiga derretida e eu choro, eu sofro, eu me permito acessar os meus sentimentos. Então eu chorei, 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 tudo que eu tinha para chorar. E aí acordei no outro dia com os olhos inchados, nada que uma maquiagemzinha não corrija. E aí vim trabalhar, sentei com todo mundo e falei, aqui é a minha casa, eu não quero mais isso. Eu falei para eles, né, que eu não queria, que era a minha casa, porque eu nunca faria algo deles. E uma pessoa virou e falou para mim, você não foi convidada porque você está muito grossa com todo mundo, você explode e você simplesmente não dá importância porque a gente faz, porque quando a gente te chama, você não vai. Isso foi um tapa na minha cara, né? E eu acredito que existem duas formas, né, de tratar tudo na vida, pelo menos duas formas de tratar tudo. Eu peguei essa repreensão, falei, meu Deus, e agora? Primeiro pensamento, vou desistir. Liguei para minha mãe e ela falou, você é uma líder nata, você dá conta. Veja o que você precisa fazer. E quando a gente está em busca, tudo conspira, né, a favor, eu gosto de falar assim. E quando a gente está em busca, a gente começa a enxergar realmente as oportunidades, porque você está aberta para que as coisas realmente aconteçam. E aí, eu olhando no Instagram também, o Conrado Adolfo também me inspira muito, e ele virou e falou assim, olha, eu estou aqui na minha festa, de aniversário, todos os meus colaboradores prepararam para mim. Eu falei, nossa, eu quero ser ele. Eu não quero ser quem eu fui, eu quero que as pessoas façam isso por mim. Mas eu preciso fazer por merecer. E eu não estava merecendo isso. Olha como é importante, rapidinho, só cortando, só para te falar, como é importante a gente, quando veio o sentimento que você teve na hora, você interpretar o sentimento, porque se fosse a Thaís antiga, você já ia falar, não, você está demitido, não quero mais você, não. E como que você entendeu o seu sentimento e daí deu o passo para a tão transformação, né? Eu venho escutando muito, né, prestando muita atenção. Antigamente eu repelia tudo isso e eu também estou estudando a Bíblia, entendendo, orando muito, me conectando muito com Deus. E meu primeiro pensamento foi: ninguém serve. Eu vou mandar todo mundo embora. Exatamente. Eu falei, está todo mundo errado. Aí você vai começando a pensar, mas será? Não pode, né? Será que tem... Na época, acho que a gente tinha umas 60 pessoas aqui dentro. Nossa, será que está todo mundo errado?
Ou será que tá mais fácil eu encontrar o erro? Não sei se eu chamaria de erro, né? Mas de encontrar a mudança dentro de mim. Porque como que eu quero mudar para Thaís, pessoas, né? Na verdade, eu preciso claro. mudar. Quer falar? Sim, perfeito. Isso. Thaís, eu já vou passar para a Camila, porque eu vi que ela está ansiosa para falar, mas só para a gente se localizar no tempo. Isso foi final de 2019, e você fala de um processo de evolução, de mudança que você viu. Mas esse processo começou antes desse caso, desse acontecido, ou começou a partir desse caso, quando você recebeu esse clique? Ela caiu. Caiu. Ai, Voltou. Isso aconteceu em novembro, se eu não me engano. Em setembro, eu fui para um curso do Conrado Adolfo. E aí, lá naquele curso, eu vi que eu precisava mudar. Eu fui para esse curso muito cansada, muito cansada. Parecia que tinha 50.000 toneladas nos meus ombros. E eu carregava a empresa toda sozinha. Então, eu fui para esse curso, ele me deu um up, mas eu precisei afundar mais um pouquinho no meu poço para eu poder sair dele. Então, esse foi o episódio realmente da virada de chave. Foi a partir de novembro de 2019 que eu comecei esse meu processo de mudança. Então, você já estava notando, tendo sinais, e isso foi, vamos dizer assim, estourou a sua ponte, né? Você olhou, não é isso que eu quero, mas preciso ter uma atitude. Mas, Camila, para a gente continuar. Então, Gia, a Thaís, a gente é super fã dela mesmo, porque, assim, como você tá vendo aí os relatos, sabe? Muitas pessoas poderiam passar, ou até passam por situações muito parecidas com a dela, só que levam pro outro lado. Tá mexendo comigo, com vaidade, com ego, e, na verdade, não percebe, não afunda em si para perceber o quanto aquilo pode melhorar dentro como pessoa e também como negócio, né? E aí, Thaís, pegando um gancho do que você disse, que quando você foi no curso, você disse que carregava a empresa nas costas. Então, assim, normalmente quando a gente escuta isso dos empreendedores, é que normalmente eles são assim, eles falam, eu sou a empresa depende de mim e é o que vou fazer. Quando, na verdade, você tem muitos recursos ali, né? Colaboradores, coisas para delegar, que te facilitam no dia a dia. E aí, como que foi esse start para você perceber tudo isso que você, além de ser uma pessoa autoritária, como que você começou a fazer essa parte de delegar para outras pessoas para poder te ajudar e tirar um pouco desse peso? A primeira coisa, Camila, foi identificar que eu carregava esse peso. A segunda coisa foi escutar as pessoas. Eu sou muito agraciada, né? Eu tenho uma irmã que olha realmente para mim, olha para todo o processo, e ela virava para mim e falava: Thaís, você precisa sair da operação, você precisa ir para a estratégia. Thaís, você precisa. E não foi uma, duas, três, 5 vezes, e eu não escutava ela. Ela é muito sábia em muitas partes, né? Minha irmã também é maravilhosa. E eu falava, não, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso produzir, e não saía. Então, eu ia lá dobrar a camiseta, eu ia lá passar um viés, eu ia lá fazer um monte de coisa e deixava de pensar realmente na empresa. E aí, depois desse curso, depois desse episódio, eu fui fazer um curso de inteligência emocional para poder aprender a lidar com as pessoas aqui dentro. E eu tinha uma crença, uma verdade muito grande em que eu falava, eu não preciso aprender as coisas. Eu não preciso, eu tenho uma pessoa que faz compra, eu tenho uma pessoa que plota, eu tenho uma pessoa que faz isso. E eu deixava as pessoas fazerem do jeito que elas queriam. E aí, por isso que eu falo que Deus tirou a minha avó daqui de dentro, porque daí eu fui aprender o processo. Eu fui aprender como fazer aquilo. Aí Deus tirou meu pai daqui de dentro, eu fui aprender o que ele fazia. E eu fui dar valor
e aí quando eu falo, né, de honra, eu fui realmente honrar tudo aquilo que ele falava para eu fazer e eu não fazia. E a minha mãe, a mesma coisa. Vocês precisam aprender a fazer compras. Vocês precisam aprender a vender. E eu fui aprender tudo isso. Então, eu precisei cortar, eu precisei fazer compras, eu precisei entrar na produção, porque eu só consegui fazer todas as mudanças porque eu sabia. Minha mãe tem uma verdade para mim é para você ensinar, se você precisa saber fazer. Então, eu precisei, para mim, hoje eu tenho uma amizade muito grande com toda a minha história. Antes eu me repreendia muito, me punia muito por isso. Hoje eu tenho um carinho, um amor com toda a minha história, porque eu trouxe até aqui. Então eu fui aprender tudo isso, e aí, final de 2019, sentou eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe ainda estava aqui, no final de 2019, 2020, 2021 que ela saiu. E aí a gente sentou, pegou um caderninho e foi escrever tudo que a gente queria. Tudo que foi bom, tudo que foi ruim. Na verdade, a gente colocou pontos de melhoria, a gente aprendeu a usar as palavras também a nosso favor. Então, eu não falo mais dificuldade, eu não falo mais problema, eu uso a palavra desafios. Evidentemente, eu falo e eu já me corrijo. Não, é um desafio. E aí a gente foi escrever. E na minha meta de 2019 foi dar autonomia para a equipe. Então, no final de 2019, né? Então, todo em 2020, eu coloquei isso, dar autonomia para a equipe. Então, eu fui escrever o que você é responsável, o que você não é. Eu comecei a fazer uma reunião semanal com toda a equipe, e no começo eu ia para essa reunião. Isso era uma coisa que me impedia muito de fazer as reuniões, eu não dou conta. O que eu vou falar para essas pessoas numa reunião? Eu não sei fazer uma reunião. E eu criava aquela angústia, sabe? De repente eu falo, eu vou experimentar. E eu comecei a experimentar, e as pessoas foram me falando, Thaís, precisa fazer assim, Thaís, precisa fazer daquele jeito. E eu fui moldando, e depois de 1 ano e meio, quase 2, hoje eu tenho uma reunião que dura 15 minutos e que eu resolvo tudo. Se eu quisesse fazer só essa reunião e não vir mais para minha empresa durante a semana, eu poderia fazer. Porque eu realmente foquei nisso. Mas eu amo isso aqui, então eu não vou largar tão cedo. Adoro estar no meio. Então, uma reunião que antes eu demorava 3 dias para preparar. Eu preparava a minha reunião. Pode falar. A gente vai falando, porque é importante a gente tentar fazer um storytelling aqui para quem está nos assistindo, porque a gente já viu que você é muito apaixonada pelo que faz, então é ótimo, isso contagia, mas eu fiquei com uma questão que eu acho que é importante, principalmente nessa parte de sucessão, porque você é um caso de uma empresa que já está estabilizada, de muito tempo, que passou por um processo de sucessão de gerações totalmente diferentes. Mas a gente já viu aí que tem uma geração diferente, mais nova, não quer dizer que a gente não aprenda com a geração que carregou e trouxe a empresa até aqui. Você acabou de falar, seu pai, sua avó, sua mãe lhe orientou a conhecer o processo, e isso não importa, pode ser em 1900 ou 2020, isso é importantíssimo, principalmente para alguns tipos de empresa de manufatura, essas coisas, isso é muito importante, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou uma palavra que a gente hoje tem, até um termo em inglês, que é o skin the game. Você era ao contrário, você brincava de empreender, né? E você falou, mas a minha mãe também nunca me soltou, não teve confiança. Na verdade, ela sabia que você estava brincando de empreender, né? Era por isso que ela não tinha confiança. Mas o que é o brincar de empreender que você falou? Você não levava a sério? É isso? Ou sabia que a sua mãe, seu pai tocariam se desse qualquer problema? Eu acredito assim que um problema da nossa geração, e que eu também eu tento quebrar isso todos os dias, é a procrastinação. A gente deixa para amanhã, eu anotava o que eu tinha que fazer e deixava para amanhã. Eu
vinha para a empresa, estava aqui, eu fazia o que precisava ser feito, mas não com sabedoria. Porque ir lá e dobrar uma camiseta, eu podia falar para alguém fazer isso. Eu tinha pessoas, eu tenho pessoas para fazer isso. E eu não, da mesma forma que eu não me responsabilizava, eu não responsabilizava as pessoas. Então, eu não tinha, porque eu não tinha uma sala, hoje eu tenho, depois da reforma, eu tenho uma sala maravilhosa, que eu amo estar aqui, mas eu não tinha. Então, eu usava isso como desculpa, eu não tenho uma sala, eu também não tenho algumas responsabilidades. E eu não pegava isso para mim. E isso acarretava muitos problemas, né? Muitos desafios no decorrer de todo o processo. Então, eu falava, eu vou resolver amanhã. Deu uma falha de comunicação no pedido, não foi como o cliente queria. Eu resolvia, mas eu não resolvia realmente o problema para não acontecer de novo. O que foi que aconteceu? A causa, né? E a gente sempre brincou muito. A gente apagava incêndio. A gente não prevenia o incêndio. Então, a gente estava lá com o extintor, mas a gente não estava lá para fazer o acero, para impedir que o incêndio venha aqui para dentro. Então, por isso que eu falo que eu brincava. A gente não olhava, eu não tinha disciplina, eu falava que eu ia fazer e eu não fazia, e estava tudo bem, e de repente eu vi que a minha palavra precisava ser lei aqui dentro. As pessoas precisavam confiar em mim, porque quando eu dissesse sim, era sim, mas quando eu dissesse não, era não. Então, eu precisei me educar primeiro para educar todos os meus colaboradores aqui dentro. Então, o primeiro passo foi eu falar, beleza, isso é responsabilidade minha, eu preciso resolver. E é agora, não amanhã. Então, eu comecei a anotar, comecei a ter agenda, anotava no celular, eu terminava o dia, eu falava, nossa, eu só precisava ter falado para essa pessoa fazer isso. E eu não falei. E porque eu não falei, algo não foi feito. Então, eu precisei tomar todas essas responsabilidades, entender o que era meu, entender o que era do outro, para poder fazer realmente a empresa girar. E minha mãe conhecia o nosso potencial aqui dentro, ela criou a gente, né? Ela fala que ela investiu nas colaboradoras dela por 26 anos, ainda investe, né? Por 29 anos. E ela precisou, e ela também sabiamente entendeu. Agora, vocês precisam seguir sozinhas. Porque tudo que eu podia fazer por vocês, eu fiz. Agora é vocês que precisam olhar, é vocês que precisam se entender e se encontrar dentro da empresa para poder seguir adiante com o que vocês querem fazer. Então, eu acho que é isso que eu entendo por brincar, essa falta de responsabilidade, de seriedade, de falar e fazer, porque isso é coisa de adulta, entender que eu não vou resolver só o que eu quero resolver, que tem coisas que precisam ser imediatas, que são urgentes, que eu preciso realmente parar o que eu estou fazendo para poder resolver, para poder dar atenção. E a procrastinação normalmente vem de atividades, de questões que a gente não gosta, né? Então a gente vai lá e deixa por último, né? A gente vê muito pela experiência com o empresário. A maioria dos empresários, eles fazem entram na parte comercial, atendimento, cliente, mas quando é os problemas, eles procrastinam, né? E isso que é o grande desafio do empresário, é entender que a responsabilidade e principalmente a importância dele está nisso que os outros não querem fazer. Porque é isso que faz a diferença na empresa, né? E quando eu entendi também que eu era o espelho, assim como minha mãe era o espelho, tudo que ela fazia reflete em todo mundo. Então, eu precisava ser a primeira mudança. Antes de eu cobrar alguma coisa de alguém, eu comecei a mudar. E é engraçado como coisas muito simples
tem um efeito tão grande dentro da empresa. O horário, a minha palavra, eu falar que eu vou fazer e eu ir lá e fazer, eu delegar alguma coisa e eu estar lá para acompanhar. Olha, já fez? Está tendo alguma dificuldade? E aí, como é que tá? Cobrar horário. Então, hoje a gente tem uma reunião, essa reunião que eu falei, né, muito simples, mas que teve um efeito tão grande. E uma das grandes mudanças foi a reunião ter um horário para começar, ter um cronograma a ser cumprido. Então, as pessoas estarem aqui, a gente faz a reunião segunda-feira, às 9h30, e eu já fiz em vários horários, eu fui experimentando e eu defini um horário. Então, a segunda-feira, às 9h30, todos os colaboradores estão aqui. E é uma forma de ter responsabilidade. Então, e você começa a enxergar, não é só eu fazer uma reunião e falar o que tem, não, é um horário para começar, saber que na semana que vem você vai ter que falar o que você fez e o que você não fez. Então, eu quero falar que eu fiz. Então, eu vou realmente fazer aquilo ali da maneira certa. Então, foram muitas, muitas coisas e começou tudo comigo e com a minha irmã, essa grande mudança, porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que nem mesmo a gente faz. Então, nós começamos a fazer as coisas para ter a diferença. Então, nós fizemos um cronograma do que a gente queria, como queria, nós fizemos um planejamento e que a gente viu que uma meta era uma meta para o próximo ano, que nós não íamos conseguir. Então, a gente olhou e falou, beleza, nós precisamos dar um passo atrás para poder aí atingir essa meta, porque a gente tem muita coisa para mudar primeiro. Legal. E você, pelo que comentou aí, eu acredito que isso também é um grande desafio na sucessão, o estilo de liderança, né? Pelo que você nos falou, o estilo de liderança da sua mãe era de exemplo. E aí você não se sentia inserida ou pertencimento, e aí os funcionários, os colaboradores se sentiram órfãos desse estilo de liderança, de exemplo, e você assumiu, mas também não quer dizer que você não deu seu toque pessoal, né, Thaís? Eu acho que você poderia falar isso um pouquinho para nós. A minha mãe, ela é extremamente empreendedora, ela tá muito à frente, e ela é muito rápida, sabe? É para já, ela vai, ela faz acontecer. Só que ela não teve ela teve, mas a equipe dela acabou se desfazendo. E aí ela ficou um pouco desmotivada porque aconteceram muitas coisas na vida dela e ela acabou se desmotivando um pouco de cuidar. Então, quando nós viemos, foi esse gás que a gente acabou dando para ela. Então, as pessoas falam realmente que no começo eles tinham uma proximidade maior com a minha mãe, e depois, devido à agenda muito lotada dela, muita coisa para fazer, ela viajou o mundo, ela tinha duas empresas em Cuiabá, então acabou ficando bem corrido, e aqui as pessoas ficaram realmente carentes, porque minha avó acabou indo para um outro setor, deixou a produção também sem ninguém, e ela acabou cansando, né? E quando a gente veio, em 2015, nós acabamos sendo o suporte dela aqui dentro, e aí juntas, né, nós três, nós decidimos dar um novo rumo para a empresa. Mas tudo isso só aconteceu em 2019. Começo de 2020, na verdade, que quando nós três fomos mudando, né? Não foi só eu, não foi só a minha irmã, e a gente acabou cada um deu seu toque pessoal naquilo que fazia. Então, eu fico com toda a parte operacional, foi onde eu dei o meu toque pessoal, e a gente encontrou o equilíbrio. A minha mãe, com toda a experiência dela, o que ela olhava para o negócio e falava, a gente precisa ir para esse rumo, mas ela dava o rumo.
nós fazíamos o nosso tempo e o nosso caminho com o nosso toque especial. E a minha irmã também, que cuida de toda a parte administrativa, deu o toque dela, começou a preparar a equipe dela para ela poder fazer, assumiu compras, que eu acho que também isso foi uma grande virada aqui para nós, porque a gente foi ver notas erradas, e aquilo que minha mãe dizia lá atrás, e a gente não queria fazer, que era olhar para o compras, e a gente descobriu várias notas com pedido, tipo, um estava 15, o outro estava 19, mas era 100 vezes 15, 100 vezes 19, 500 vezes 19. E aí, na hora que a gente foi pegar para ver, você surta, né? Você fala, meu Deus, há quanto tempo isso vem acontecendo aqui dentro? E a gente fala, nossa, minha mãe falava tanto tempo para eu fazer isso e a gente não fazia. E né, com essas pequenas coisas, a gente foi falando, nossa, olha só a sabedoria, a experiência que minha mãe tem, e a gente precisa olhar para tudo isso e dar o nosso toque. E aí, quando eu falei, né, Deus foi tirando as pessoas, foi exatamente para isso, para a gente ter esse conhecimento, olhar realmente para dentro da empresa. E aí, quando a gente viu, a gente estava comprando o tecido de graça, porque tinha um haver gigantesco, por causa que o fornecedor mandou errado, a gente não viu, e a gente falou, é isso aí, a gente precisa olhar para as pessoas experientes, o que elas têm, porque minha mãe construiu isso aqui, minha avó construiu, meu pai, então eles têm propriedade para falar. Mas tá, onde a gente quer chegar? A gente vai chegar do nosso jeito, escutando e honrando toda a história deles, aí é o nosso toque, né? A gente mudou muito a empresa, minha mãe sabe muito, mas às vezes ela não conseguia executar da forma que ela queria. Por quê? Porque ela não podia delegar. Ela não tinha ninguém para delegar. E quando nós viemos, ela delegou para nós. E aí foi quando a gente foi fazendo acontecer, quando a gente fez acontecer. Legal. Gostaria de pedir a todos que sigam o canal, dê o like, compartilhe. O papo está muito bom, mas temos muitas coisas ainda para conhecer, ver as experiências da Thaís, que está sendo muito enriquecedor. Juliane, quer fazer uma pergunta? Eu queria saber eu quero, na verdade, saber como é que foi em relação aos colaboradores depois dessa mudança. Como que foi, como que ficou dentro da loja e tudo mais? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu odiava trabalhar aqui, eu acho que esse sentimento era mútuo com todo mundo aqui dentro. E hoje a gente ama, todos amam trabalhar aqui. Eu não vou dizer eu repreendo as pessoas, eu ensino, eu falo o que tem que fazer, eu ainda fico brava, eu ainda fico irritada com alguns erros, mas a gente se permitiu errar. E eu acho que isso foi uma grande mudança de chave aqui. E aí eu reclamava muito, nossa, as pessoas não cumprem horário, as pessoas não chegam no horário, e eu cobrava, eu falava, né, a gente tem os intervalos aqui dentro e as pessoas iam capengando, sabe? Tipo recreio, né? Como a gente faz trabalho repetitivo, a gente tem 2 intervalos, um de manhã e um de tarde. E aí as pessoas iam capengando, até pegar no tranco, eu falava, mas não é possível, gente, como é que eu faço? Falta de energia, onde é que tá? Vamos produzir. O erro está na venda, na hora de tirar o pedido, então por isso que acarreta tanta pressão. Nós estamos
pegando mais pedido do que a gente consegue entregar, então os clientes ficam irritados com a gente, vamos mudar isso. E quando a gente olhou para todo o processo, eu comecei era uma frase que eu falava muito, eu não consigo conhecer as pessoas. Em todos os cursos que eu fiz, eles falavam, você precisa conhecer os seus colaboradores, você precisa conhecer, eu gosto de falar a luz e a sombra, e eu tenho uma coisa dentro de mim que eu olho para a pessoa, eu sei se ela está bem, se ela não está. Às vezes eu sinto que a pessoa está sentindo, é uma coisa minha, e eu não usava isso, e eu comecei a usar a meu favor. E aí eu até brinquei esses dias aqui, que a gente estava com um funcionário a menos, e ele trabalhou praticamente 2 meses, todos os dias até as horas da noite, 8h30. Eu não precisei decidir, porque ele sabia que ele tinha que fazer. E aí a gente, né, teve uns feriados, eu falei, nossa, ele deve estar muito cansado. Então eu vou dar para você uma folga. Antes, eu queria arrancar o couro de todo mundo. Por quê? Porque ninguém fazia. Ninguém não estava nem aí. Hoje as pessoas estão aí. E é muito simples. Eu tenho na produção, né, os cones de linha. E aí ninguém queria usar o cone de linha até o final, porque se ela não cuidasse, tirava todo a linha da máquina, ela tinha que ficar meia hora enfiando. Então eu tinha 1 bilhão de cone de linha lá, parado, um desperdício muito grande, e eu falei, eu vou mudar isso. Tem que ter um jeito. E aí eu faço todo mês, o setor que ganha mais linha, junta mais os cones de linha, ganha uma caixa de bombom. Pronto. Então, assim, é coisa muito simples, sabe? Que todo mundo fica feliz e eu gasto 5, 10 minutos para contar para todo mundo e todo mundo, nossa, uau, que legal, eu quero ganhar, eu vou usar. E eu, né, tinha um objetivo de negócios, né, de desperdício, que eu não podia desperdiçar, mas eu transformei isso numa brincadeira gostosa. E aí, quando eu falo, é a minha casa, eu trouxe realmente a minha casa para cá. E eu me coloco no lugar dos meus colaboradores, coisa que eu não fazia antes. Então, se ele não está bem, eu olho para a pessoa. Eu passava despercebido. Eu deixava, não está bem, mas faz, tem que fazer. E hoje eu entendo, eu falo, tá bom, isso pode ficar para o dia seguinte, porque essa pessoa não está bem hoje. Como que eu posso deixar o dia melhor? Eu entrava na produção carrancuda, brava, irritada, e hoje eu entro, oi, bom dia, só tenho mulher, né? Então, bom dia, meninas, e aí, como é que vocês estão? Eu brinco, eu vi que isso, que a brincadeira, que o sorriso, que a alegria, perguntar como é que a pessoa está, parar para realmente dar atenção para ela, fez toda a diferença na minha produção. Muito bom, muito bom. O que parece que a gente nota é que a Thaís evoluiu antes que a empresa, né? Eu acredito muito que a mudança, né, comece em mim e ela termine em mim. Eu não poderia exigir das pessoas uma mudança sem ver o que eu poderia mudar, porque para toda ação existe uma reação. E a reação que eu estava vendo não era o que eu queria. Então eu precisava mudar a minha ação para mudar todas as reações em volta de mim. Porque o mais difícil a gente ter essa mudança é porque a reação é reflexo. E ninguém quer ver um reflexo feio, né? Uhum. E aí a pessoa se protege, se defende, bota uma armadura e faz, só que não resolve, né? Mas muito legal, interessante, e são pequenos detalhes que no final do mês faz uma grande conquista, né? Que as empresas, os empresários, eles têm que entender, que é o dia a dia. Você falou várias coisas interessantes, aceitar, se deixar acontecer os sentimentos, os erros, aceitar isso é muito legal, é muito importante para o empresário, né? Porque o empresário acha que ele é infalível, que ele não pode errar, que ele não pode nem testar, ele já tem que saber. O empresário ele tem que saber, ele sabe tudo, e não é assim, não funciona assim. As coisas mudam, se aprimoram, tudo faz assim, né? Mas, Camila, você está muito quietinha.
Eu estava aqui ouvindo a história da Thaís, né? Porque, assim, é muito inspiradora. E isso a gente vê muito com os empreendedores, né? Que, na verdade, eles querem uma mudança do negócio, eles querem uma mudança na empresa e jogam isso na culpa nos outros. Quando, na verdade, ele teria que olhar para si e entender o que ele está fazendo, o que ele pode melhorar para obter resultados diferentes. Muitas vezes a gente quer resultado, mas está ali fazendo a mesma coisa de sempre, não muda. Então o resultado não vai mudar. A história da Thaís é totalmente inspiradora por isso. E aí eu queria que a Thaís falasse também, que tem uma história que eu achei muito legal que a gente ouviu, que é da moça do café. Né? Eu conheço, assim, eu queria que ela contasse, assim, porque é uma história muito legal. Assim, são coisas simples, mas que depois fazem uma total diferença. Eu brinco, né? Porque eu gosto muito de perguntar por que que quando alguma coisa não acontece, o que que eu preciso aprender com isso? E era isso, a gente ficou aí quase um ano, passou, sei lá, umas 15 pessoas pelo setor da limpeza. E era uma dificuldade, a pessoa vinha, ficava uma semana e eu treinava, ensinava, tem que fazer isso, aí eu parava, a menina que saiu, né, que também ficou muito tempo com a gente, que é a Sossô, ela foi para o corte para poder trabalhar lá, e aí ela saiu do Serviços Gerais. E ela acabava treinando as pessoas, e ninguém queria ficar nos Serviços Gerais, né? Saía, ia para o corte, a outra menina foi para a mesa, a outra menina também foi para o corte, mas aí depois acabou saindo por problemas pessoais. Eu falava, meu Deus, o que é que eu preciso aprender? O que que eu para onde que eu preciso olhar, porque eu quero uma pessoa cansada de treinar pessoas e ninguém ficar, de ensinar como é que faz o café, de como é que limpa, qual é o cronograma, e aí eu sentava com um papelzinho, falava, olha, segunda e terça é isso, e ninguém ficava. E aí, de repente, apareceu a NET, e aí a gente já estava bem desesperançosa, né? Eu falava, tá na mão de Deus, né? E acho que é aí que tá o jogo, né? Na hora que você entrega, as coisas acontecem. Eu falei, tá na mão de Deus, se for para ser, vai ser, se não for, tá tudo bem, a gente parte para a próxima. E aí, de repente, eu estava sentada, né, um dia aqui na minha sala, chega a NET com um papelzinho, falar, Thaís, olha, eu pensei de fazer esse cronograma de limpeza. O que que você acha? Eu não tinha nem entregado o meu cronograma para ela ainda. Eu falei, oi? Você fez sozinha? Você pegou um papel, tirou o seu tempo e fez um cronograma? Ela, aham, vê o que você acha. Eu quase chorei para ela. Eu falei, não acredito. Falei, tá ótimo, tá maravilhoso. E a gente criou uma conexão, né, tão grande que ela chega aqui, bate na porta, vem trazer o seu café. E ela sabe o jeito que eu gosto do café, que é sem açúcar. Ela já traz, já deixa uma garrafinha de água, e eu não preciso nem pedir para ela, ela já faz. E o que é mais legal, ela faz isso com vontade. Ela trabalha aqui com vontade. E esses dias eu descobri que ela e uma outra menina, que também minha pupila, que eu gosto de falar, elas todos os dias elas fazem a oração delas pela empresa. E eu fiquei assim, nossa, eu não estou pedindo. Elas vestiram a camisa sem que eu pedisse. Elas dão o máximo aqui dentro e eu não preciso pedir por isso. E ela traz para mim, leva para minha irmã também. E esses dias ela virou e falou, Thaís, eu queria levar o café para a Nath, mas será que ela vai gostar? Eu falei, vai, leva para ela. Todo dia ela deixa, a Nath tem um copão de água, ela deixa a água lá, porque isso é o reflexo. O mesmo, né, cuidado que a gente tem com ela, ela quer ter com a gente. E para mim isso foi mágico. Eu levei esses dias ela para o encontro de mulheres, porque ela é diferente. E ela é uma empreendedora na área dela. Porque ela vai, ela cuida, ela faz, ela mudou toda a nossa empresa com o jeitinho dela. Isso para mim foi mágico, foi uma conquista muito grande de ter a oportunidade de ter alguém assim como ela aqui dentro.
Perfeito. Um ótimo testemunho, né? Aí, infelizmente, estamos chegando no final. A gente passou rápido, né? Quer dizer, está muito bom, está passando. E eu gostaria de, antes de pedir as considerações finais a todas, aí, se você puder rir e dar um conselho para quem está nos assistindo, em uma frase, numa palavra, você deixaria para a gente? Olha, a palavra que eu tenho é consciência. Tenha consciência daquilo que você está fazendo, dos seus atos. Às vezes a gente faz as coisas sem pensar, sem olhar para realmente por que eu faço isso da forma como eu faço. Existe uma outra forma para eu fazer? É, e é isso, é a consciência de todo o processo, do que você quer. Hoje eu tenho, né, essa máxima de é permitido errar, mas não é permitido errar na mesma coisa. É permitido errar, mas é permitido aprender com isso. Então, e por quê? Porque eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu não faço porque simplesmente eu tenho que fazer. E, e eu falo que não existem duas vidas, né? Existe uma vida só. É preciso ser realmente quem você é na sua casa e no seu trabalho. Então, tenha consciência de tudo que você está fazendo, tenha consciência que as outras pessoas têm luz, têm sombra, têm amor, têm dor, têm dificuldades também, e que é preciso olhar com todo mundo com muita amorosidade, porque cada um tem o seu tempo de aprender e é preciso ter consciência, porque com a consciência vem sabedoria, vem paciência, vem amor, vem carinho, e não só com os outros, né? Com a gente mesmo, porque é permitido errar, eu me permito errar, eu me permito falar, eu não sei. Eu preciso pensar, eu preciso de um tempo para eu poder entender isso. Então, né, o amor com o outro às vezes é mais fácil, mas a gente precisa ter esse amor primeiro com a gente. E com a consciência vem também o autoconhecimento, porque a partir daí, quando a gente muda, tudo muda. Eu acho que é isso. E paciência no caminho, porque a mudança não é do dia para a noite, é preciso constância, é preciso disciplina, é preciso aceitar que tem dias que você não vai querer fazer, mas é preciso estar lá e dê seu 30% no dia, tá tudo bem, é melhor que nada. Dá seu 10%, dá o que você pode dar. E no outro dia, você volta com tudo. Eu acho que é isso. Tá ótimo, muito bom, muito obrigado. Juliane e Camila, considerações finais, por favor. Sensacional tudo, né? Eu sou até assim para falar, porque sensacional tudo, é um aprendizado, é isso que ela falou em relação à consciência, ao autoconhecimento, todo passo que for ser dado, você tem que ter um autoconhecimento muito grande para conseguir a transformação. Se você começar dentro de você, com certeza as pessoas ao seu redor também vão passar por isso. E a gente só quer passar isso para vocês, que depende de vocês. E mais uma vez que empreendedores, vocês não estão sozinhos, que nem a Thaís falou, se permita errar, mas não erre não cometa o mesmo erro várias vezes. E a gente está aqui para levar isso para vocês, para passar essa história de vida da Thaís. Olha que gente, que legado, que massa isso. Para vocês verem tanto que é importante, o tanto é importante o autoconhecimento. E dê likes, compartilhem, e não esqueçam de compartilhar com os amigos, com os colaboradores da sua empresa, com a sua família. Olha que importante essa história, gente. Essa história de hoje, assim, tem vários insights, né, para os empreendedores poderem colocar muitas coisas em prática. E uma dica que eu posso dar é que eles assistam e escutam esse episódio várias vezes com papel e caneta na mão para anotar tudo, porque foram vários insights, várias coisas muito bacanas que vale a pena colocar em prática no dia a dia no negócio deles. Tanto para quem está tendo dificuldade de gestão, dificuldade, ou aqueles que querem começar, querem melhorar,
tem muita coisa bacana aqui para poder olhar e tirar como inspiração. Parabéns, Thaís, sabe? Sim, é realmente uma história muito inspiradora. O teu entusiasmo, a tua forma de falar, isso tudo nos traz uma energia muito grande e nos contagia com tudo isso, sabe? Assim, é super legal ter pessoas como você para perto da gente, para a gente ver que essas histórias são reais, que isso existe e que é possível mudar e mudar para melhor. Legal, legal. Thaís, novamente, muito obrigado. Foi um prazer lhe conhecer, escutar, saber que você está criando o seu legado, que aprendeu e principalmente que você soube o momento de, agora eu preciso de ajuda, eu vou buscar apoio de onde for, de treinamentos, consultoria, assim por diante. Isso a gente vê que é muito importante e, infelizmente, muitos empresários, o ego fala mais alto e eles não aceitam isso, e isso é complicado, né? Mas, de novo, muito obrigado. Se você quiser dar suas considerações finais. Eu quero só falar que isso, você falou, já é muito importante. A gente teve muita ajuda, muita. Não foi só mentores e cursos online, a gente teve pessoas, muitas pessoas aqui dentro. E foi, né? Continua uma dedicação muito grande. E eu quero deixar uma pergunta para vocês: o que é que vocês estão fazendo com o que a vida fez e faz de vocês? Porque a gente decide ficar triste, a gente decide desistir, e que às vezes é preciso realmente desistir para ter alguma coisa nova, mas fazer algo bom de tudo aquilo que aconteceu. E quero dizer que eu sou fã de vocês, meninas, Camila, Ju, da Fanábia, é um prazer enorme ter essa conversa com vocês, estar nos encontros com vocês, eu aprendo muito e gosto muito de estar com pessoas com a energia que vocês também. Obrigada por transbordarem tudo isso que vocês têm, de compartilharem esse conhecimento. E curtam e sigam e compartilhem tudo isso aqui. Muito, muito obrigada pelo convite de hoje. Legal, muito bom mesmo. Muito importante isso, suas falas finais, que a decisão está sempre conosco, mas a gente não precisa fazer esse percurso sozinho. Isso que é o mais importante. E também deixar um grande detalhe, um grande recado para todo mundo, não importa se é empreendedor, quem está nos assistindo, quem pensa em empreender, a gente tem só uma vida, mas a gente pode construir várias vidas dentro dela. E todo dia é uma pequena vida que a gente pode mudar. Então, não acho que ontem foi ruim, que hoje vai ser ruim e amanhã vai ser pior. Não, não pense nisso. E a gente está aqui para lhe ajudar nisso. A gente está aqui para lhe apoiar. Se quer fazer perguntas, indicação de temas, fale lá, comente. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Vai fazer seu exercício, sua corridinha, bote no Spotify, escutar, vai ser muito agradável, dá uma energia interessante. E, novamente, curtam a gente, compartilhem o nosso canal, nos sigam. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenham gostado. E até mais. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, gente.